é muito bom saber que a gente está junto, colaborando no mesmo propósito, que a palavra corra. E agora vai a palavra. O tema de hoje se chama o Ministério da Má Educação. Você tem visto as notícias e é claro que esse tema surgiu eu vendo as notícias sobre o MEC, né? O chamado Ministério da Educação e Cultura no nosso amado país Brasil, e vendo todas essas coisas, tanta coisa, verdade, abençoado? Tanta coisa assim, que eu não tenho costume de cair de pau em cima de ninguém, até porque quando a gente não tem provas de nada, a gente não deve ficar falando bobagem, mas eu quero só uma pequena explicação, que esse tema aqui nasceu de ver essa notícia sobre o Ministério da Educação. E eu resolvi chamar de o Ministério da Má Educação, porque todo lugar que reúne pessoas para ensinar um determinado tipo de ensinamento, né, ele vai educar, entre aspas, aqueles ouvintes. Então, dependendo daquilo que é proposto no microfone, essa educação pode ser uma educação boa, correta, ou pode ser uma educação má, incorreta, verdade? Então, trazendo para cá, o que é um ministério que educa? Bom, um ministério que educa é uma instituição ou uma organização criada para orientar as pessoas, para dar orientação, para dar informação às pessoas, sem conhecer a fundo aquela organização, aquele lugar onde estão frequentando, né? O que acontece? As pessoas começam a dar crédito, a dar confiança, a depositar confiança e a se submeterem a esses principados e potestades que estão nas escolas, nos púlpitos, nos altares, nos tronos, por aí, de todos esses lugares. Falando da educação espiritual, que é divulgada em muitos lugares por aí, porque nós estamos falando de um país, como o Brasil, por exemplo, que tem liberdade de culto. Se tem liberdade de culto, tem livre ação daqueles que cultuam, ou seja, aquela pessoa que se propõe a cultuar, a divulgar uma determinada forma religiosa, essa pessoa tem liberdade de falar, de ensinar, de divulgar, de fazer aquilo correr, e isso gera nos ouvintes uma forma, né, através da informação, gera uma forma de postura, uma forma de atitude, ou seja, uma forma de educação. Eu sei que você está me entendendo. As pessoas frequentam determinados lugares e, com o passar do tempo, como eu já disse e repito, elas começam a dar e depositar confiança naqueles lugares. Basicamente por esses 3 motivos que eu vou te falar aqui. Esses lugares, muitos desses lugares têm aparência, são quase castelos de mármore, né, com toda a suntuosidade, com todo tipo de conforto que você pode imaginar, com luzes, com som, com equalização perfeita, com a decoração própria para aquele ambiente, a música num bom volume, muito bem orquestrada, muito bem tocada, muito bem afinada, estacionamento amplo, água gelada, cafezinho, tudo isso então tem aparência. E a pessoa se sente bem de se arrumar num domingo e ir congregar com sua família em um local que tem uma aparência, que é um local que tem um ar-condicionado. No Rio de Janeiro, então, no calor que faz no verão, é um lugar chique. Né? Então, esse é o primeiro motivo, que a pessoa começa a dar credibilidade naquilo ali, né? Segundo, é porque está ali há muito tempo estabelecido. Ah, não, a minha congregação tem 500 anos de existência aqui no Brasil
e tudo. Então, se tem 500 anos, é porque deve ter alguma verdade aí nisso, porque tem 500 anos. Então, as pessoas também dão crédito a determinadas instituições que se propõem a educar em algum momento, os ouvintes, né, claro, por causa do tempo estabelecido. E a terceira é o dinheiro que essas instituições têm. Por quê? Porque se vê, se nota, né, e o dinheiro lhes dá possibilidade de ter programa de televisão aberto, programa de rádio, de congregações em muitos lugares, tipo de franquia. Sabe o que é uma franquia? Por exemplo, eu vou falar aqui, uma lanchonete dessa famosa no mundo inteiro, um McDonald's, um Burger King. Você vai no McDonald's nos Estados Unidos, como eu já tive a oportunidade de ir, é igualzinho o McDonald's no Rio de Janeiro. Você vai no McDonald's na Colômbia, é igualzinho o McDonald's no Rio de Janeiro. Até o gosto da batata é igual, até o envelope que se põe a batata é igual. Por quê? Porque é uma franquia. Uma franquia é uma repetição de algo que em algum momento funcionou. Então você vai numa congregação religiosa por aí e elas todas têm a mesma aparência na entrada, já viu? O letreiro é igual no mundo todo e tal. Por quê? Então isso é possibilitado pelo dinheiro que é arrecadado nesses lugares. Então a pessoa, quando entra num lugar desse, ela vê tudo isso e ela tem a tendência de dar credibilidade a isso e se esquece do mais importante, que é o que vai ser falado naquele lugar. A pessoa entra ali, a pessoa canta, se emociona, se arrepia, rodopia, cai no chão ou não cai no chão, né? Levanta e tal. Ai, hoje foi uma maravilha, a missa foi uma maravilha, porque aquele padre canta tão bonito, o coral tão, todo mundo uniformizado, que coisa mais linda, não é assim? Mas vem cá, e você aprendeu o quê? Você sabe que eu nem lembro o que o pastor falou? Claro que não lembra. Por quê? Porque o que é falado nesses lugares entra por um ouvido, né, e sai pelo outro, porque se dá crédito, credibilidade através de outras coisas, como eu já te disse aqui. Então, como você já sabe do que eu estou falando, que Ministério da Má Educação, a qual Ministério da Má Educação eu estou me dirigindo, eu não estou falando agora de escola pública, eu não estou falando disso, eu estou falando das coisas espirituais. Ministério da Má Educação, também conhecido como 3 passos. Passo A, você nunca ouviu isso, talvez. Nesse lugar que você nunca ouviu isso, você vai ouvir agora. Ministério da Má Educação. Se você vai a uma congregação, você está indo a um ministério que eu chamo aqui carinhosamente da Má Educação, e o apóstolo Paulo vai chamar de outras coisas muito piores, que você vai ouvir agora. Ele chama de Ministério de Morte. Sabia? Sabia que você passou anos indo a um lugar onde está classificado como Ministério de Morte, e você levou a sua família para se submeter a um Ministério de Morte escrito na Bíblia, e você nunca viu, porque você ficava olhando para o ar-condicionado, para a guitarra, para a roupa do coral, se o pastor canta bonito ou canta feio, se a voz do pastor é legal, ou se ele tem aquela voz assim, Pedro Kelly, o pastor. Já viu que tem umas pessoas que falam que dá irritação nos nossos ouvidos? Pois é, então, mais ou menos naquilo, você não pôs atenção naquilo que você está ouvindo naquele lugar. Em 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 7, né, o apóstolo Paulo chama os lugares que divulgam e que prezam e que mantêm a lei mosaica de pé, ele chama de Ministério de Morte. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, o Ministério de Morte foi gravado em pedra, com letras em pedra. Ele diz aqui, né? Teve sua glória, 2 Coríntios 3, 7. Tanta glória que os israelitas lá não podiam nem notar o rosto de Moisés quando descia do monte, porque
por causa daquele tipo de contato lá, da glória que teve aquele ministério de morte. Por que Paulo colocou esse adjetivo aqui, ministério de morte? Porque se colocava como intermediário entre a pessoa e Deus. Ou seja, é como se dissesse assim para a pessoa: vem cá, meu filho, como eles falam, vem cá, ovelhinha, eu sou o pastorzão, você é ovelhinha, entendeu? Aí, vem cá, meu filho, vem cá, irmãozinho, já viu essas pessoas que falam, não, porque é a irmãzinha, porque o irmãozinho, né? Essas pessoas que se veem maior, eu não sou, eu sou o pastorzão, eu sou, né? Então, essas pessoas se colocam como intermediários entre você e Deus e dizem assim: não, como você está morto em pecado, você precisa da minha intercessão por você, fazendo uma oração de imposição de mãos para eu poder ligar você a Deus. Isso é o ministério de morte que faz assim. Se você vai num lugar onde as pessoas estão fazendo isso, onde os líderes fazem essas coisas, você está indo a um ministério de morte. Por quê? Porque te coloca como morto em pecado, morto para Deus, está morto para Deus. Você não pode, Deus não habita em você, né? Supostamente, nesses lugares. Cristo em vós, diz Paulo. Aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Nesses lugares isso não existe. Por quê? Porque tem sempre um intermediário entre a pessoa e Deus. Ou seja, se não tiver aquele intermediário para fazer uma oração pela pessoa, para interceder pela pessoa, para falar com Deus em nome dessa pessoa, essa pessoa, tadinho, irmãozinho, né? Não tem capacidade de se dirigir a Deus. Por quê? Porque não sabe que Deus é ela mesma em espírito. Ela não sabe, porque ela está participando de um lugar chamado Ministério de Morte. Entendeu? É o ministério da má educação. Todas as escolas dominicais estão mantendo as pessoas em morte. O diabo está vivo, isso sim. Mas Deus, né? Deus deve estar tossindo, raquítico, cansado, velhinho, com a próstata inflamada, quem sabe, chateado da vida, aborrecido, zangado. Deus nem ri nesses lugares. Entendeu? Então, por quê? Porque é um ministério de morte. A pessoa é mantida em morte. Irmãos, estamos em... Não, ele não fala... Irmãos, estamos em pecado, então temos que buscar a presença de Deus. O apóstolo Paulo chama isso de ministério de morte. E eu sei que você sabe o que eu estou falando, porque talvez você ainda esteja indo num lugar desse. Essa foi a primeira palavra que o apóstolo Paulo chama esses lugares. Segunda, ministério de maldição. Caramba, maldição? Maldição. Se você se arruma todo domingo para entrar, para ir para lá, fazer qualquer coisa, tocar, cantar, assistir, colaborar nesses lugares, você está colaborando com o ministério de maldição. Pedro Kelly, está pesado esse negócio. Está pesado sim. Por que o apóstolo Paulo colocou esse adjetivo nesses lugares aí? Por quê? Porque esse ministério é o ministério do Deus te abençoe, irmão. Irmão, Deus te abençoe. Irmão, Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando. Que Deus siga te abençoando. Que Deus te abençoe mais e mais, irmão. É claro que essa pessoa que fala isso, ela tem boa intenção. Entendeu? Mas boa intenção não educa para o bem, não garante, né? Não garante, depende do que a pessoa esteja te falando. Quando a pessoa diz Deus te abençoe, ela está dizendo, sem falar, que você não está abençoado. Se você não está abençoado, você está o quê? Amaldiçoado. Por quê? Porque você precisa ainda que Deus te abençoe. Nesses lugares você não está abençoado. A saudação nesses lugares não é abençoado. Por que aqui nós falamos abençoado para aqui e abençoado para lá? Não é por uma vontade pessoal, Pedro Kelly, não, é porque está escrito que você já é um abençoado e esse aqui não é um ministério de maldição. Esse é um ministério das bênçãos manifestadas, né? Por que o apóstolo Paulo dizia isso em Gálatas capítulo 3, verso número 10? Ele diz aqui, ó, porque todos aqueles que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição.
Tá bom? Então, se você entra num lugar e o pastor diz lá, irmão, você é novo, aceitou Jesus agora você tem que passar por uma classe especial de ensino e depois nós vamos marcar o dia do batismo. Ah, não, pastor, eu não quero fazer esse ritual, não. Não, irmão, porque a tua salvação depende de você ser batizado nas águas. E isso é uma obra da lei. E aqui está escrito, em Gálatas 3,10, que todo aquele que depende disso para a sua justificação para com Deus, está debaixo de maldição. Entendeu? Ministério de maldição. Caraca. O ministério do Deus te abençoe. Você já conversou com uma pessoa explicando a ela a posição espiritual dela? Você pega a pessoa com o maior carinho, vem aqui, vamos tomar aqui uma cerveja, um guaraná, o que é, qualquer coisa, uma água, se for tomar. Vou te explicar um negócio. Ó, você, depois da cruz, você já está abençoado com todas as bênçãos. Nós não estamos depois da cruz? E você continua falando, né? A tua resenha, né? Estamos depois da cruz. Hoje não é ano 2022? É. Então, não faz 2000 anos que Cristo ressuscitou? Faz. Então, quando Ele ressuscitou, Ele nos colocou mortos ao pecado. Antes a gente estava morto em pecado. Ele nos colocou mortos ao pecado e vivos para Deus, entendeu? Então agora não é mais Deus te abençoe, porque quando você fala Deus te abençoe, você está projetando para o futuro. Agora é abençoado. Pá! Já é. Aí a pessoa fica maravilhada com o que você explica. Sim ou não? Fica sim, Pedro Kelly, fica. Aí quando você vai embora, então ó, tem que ir embora que eu tenho um compromisso agora e tal, e tudo mais. E aí o que a pessoa te diz? Irmão, tá bom, tchau, até a próxima. Deus te abençoe, tá? Não, peraí, Deus continue te abençoando, tá? Ou seja, essa pessoa tem a mente altamente prejudicada pelo ministério da má educação. E não vai ser, raramente, muito raramente mas normalmente não vai ser com uma explicação de meia hora que você dê a alguém que essa pessoa vai ter imediatamente a sua mentalidade limpa em relação a esse assunto. Por quê? Porque ela está debaixo de maldição. Ela depende das obras da lei. Ela depende do pastor fazer imposição de mãos por ela. Ela depende de participar da reunião de consagração e oração. Ela depende, como disse, de ser batizada nas águas. Ela depende de ter carteirinha de membro. Ela depende de ir para o culto todo dia. Ela depende disso, né? Como se Cristo não estivesse naquele espírito, naquela vida. E a pessoa está no banheiro, Cristo está dormindo, Cristo está almoçando, Cristo está. E ela pensa que Cristo só está lá naquele lugar chamado igreja, que ela chama de igreja, porque ela não sabe que a igreja é onde Deus mora. E Deus não mora lá naquela casinha branca, Deus mora nela. Entendeu? Por que ela não sabe disso? Porque o Ministério da Má Educação mantém, através do seu ensino, as pessoas debaixo de ignorância, de falta de conhecimento. Terceira, o apóstolo Paulo também chama de Ministério da Condenação, quer dizer que todo mundo que vai nesses lugares está condenado. Se não jejuar, o diabo leva. Se não for para o culto todo dia, o diabo leva. Né? Se colocar aquela roupa, o diabo leva, está condenado. Você está condenado, cara. Você entrou lá, tá bom? Se você sair dali, o diabo vai voltar na tua vida com mais 7 espíritos imundos. Não é isso que diz a Bíblia? É isso que eles usam lá. Então, por quê? Porque você está condenado. Ou seja, o fato de você entrar numa religião, aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador, não garante que o demônio não vai voltar com mais 7. Não garante. Entendeu? Isso é igual a vacina. Você toma 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses e a dose de reforço, mas não garante. Mas os efeitos colaterais garante. Por que Paulo chama de ministério de condenação? Por que esse adjetivo? Porque ali não se admite a presunção de inocência. Sabe o que é presunção de inocência? É algo que está na Constituição do nosso país, terrenal, né? É assim, todo mundo é inocente
até que se prove o contrário. Isso se chama presunção de inocência, porque o ônus da prova cabe a quem acusa. Se alguém te acusar de alguma coisa, essa pessoa que tem que provar a acusação, não é você que tem que provar a inocência. Por quê? Por causa da presunção de inocência. Você é inocente até que se prove o contrário. Entendeu? Então, quando você vai a um lugar desses do sistema religioso, ali não tem presunção de inocência para você. Ali você é culpado, mesmo sem ter estado no Jardim do Éden. Quando você começa a ouvir Pedro Keller RCC e começa a compreender que você não estava lá no Jardim do Éden, você não cochichou no ouvido de Adão, não foi você que desobedeceu, você não autorizou aquilo, esse plano nunca foi teu. Você nunca se interessou por aquilo ali. Aquele plano de desobedecer nunca foi o teu, não é verdade? Aí você começa a ler Romanos 5. Peraí, o pecado entrou no mundo por quem? Por um só homem, um só. O apóstolo Paulo toma cuidado de colocar o só. Um só homem. Ah, peraí, então foi o Adão, cara. O que eu tenho com isso? Nada. Eu sou inocente, claro que é inocente. Por isso que Cristo veio pagar um preço por você, porque você não tem nada a ver com esse filme. Nesse velório você não tem vela. Como se diz popularmente no México, eu não tenho vela nesse enterro. Entendeu? Abençoado. Você não tem nada com isso. Aí você entende que o sacrifício de Cristo tinha que ser feito a teu favor, porque você não aceitou Adão como teu único e suficiente pecador. Então agora você não tem que aceitar Cristo como teu único e suficiente Salvador. Não tem lógica, não tem sentido. No make sense. Nenhum sentido faz isso aí. Aí você compreende esse grande plano de Deus. Bom, se eu tomei forma humana, né, no ano que eu tomei forma humana, e foi depois da cruz, quer dizer que quando eu cheguei aqui, o assunto já estava resolvido, eu não vim para cá debaixo de condenação, porque a condenação que Adão colocou, Cristo retirou. E se eu vim para cá depois de Cristo, eu já nasci perdoado, eu já nasci livre, eu já nasci descondenado. Conhece essa expressão? Porque eu descondenado, né? Eu já nasci... Hoje eu estou muito político, eu não gosto disso. Hoje eu não tenho condenação nenhuma. Por quê? Porque o preço que era requerido para livrar todos os filhos da condenação colocada por Adão, Cristo pagou totalmente. Ele não pagou 50% e você tem que pagar os outros 50% com o teu comportamento. Não, isso é engano do Ministério da Má Educação. Cristo pagou 100% e você veio para cá sem condenação. E por quê? Porque você não depende das obras da lei. Em 2 Coríntios 3,9, o apóstolo Paulo chama, ele diz, o ministério de condenação teve glória. Agora, porém, muito mais abundará em glória o ministério da justificação, que é o nosso. O ministério da graça de Deus. O ministério que traz uma palavra que reconcilia. Você quer ver uma coisa aqui? Que eu vou ler para você bem rapidinho, né? Aqui, olha só, presta atenção nisso aqui. O ministério de Moisés era ministério de morte, ministério de maldição e ministério de condenação. Se você vai a um lugar, eu vou para a igreja, Pedro Keller, e se nesse lugar que você vai tem obras da lei, o pecado está existindo, o diabo está aí ainda, e você tem que ficar fazendo essas coisas para se justificar com Deus, você está debaixo do ministério da morte, do ministério da maldição e do ministério da condenação, quando na realidade o tempo em que vivemos, a época instituída por Cristo para nós é o ministério da justificação. Quando começou o ministério da condenação, o ministério da morte e o ministério da maldição? Começou quando Moisés foi chamado ao Monte Sinai. Ali começou o ministério da lei.
Tá bom? A lei de Moisés. Durou muitos anos. Quando terminou o ministério da morte, o ministério da condenação e o ministério da justificação? Quando Cristo subiu à cruz. Quer dizer que começou num monte, Sinai, e terminou num outro monte chamado Monte da Caveira, na crucificação de Cristo. Porque ali diz, em Colossenses, que ele rasgou esse escrito que era contra nós, com dívida. Quer dizer que na lei você sempre estaria devendo, assim como estão as pessoas nesses lugares do sistema religioso que hoje eu estou carinhosamente chamando de Ministério da Má Educação. Entendeu? Ali é assim. Então, o ministério que você está suposto a andar hoje em dia é o Ministério da Justificação. Aqui diz, e eu quero compartilhar contigo, o apóstolo Paulo diz aqui, olha... De maneira que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Paulo não está falando de cigarro, Paulo não está falando de cocaína, Paulo não está falando de cachaça, porque isso aí nem precisa falar. Paulo está falando de coisas velhas. Quando ele diz coisas velhas, ele está falando do modo antigo de se relacionar com Deus. Você está em Cristo. Quer dizer que esses atos religiosos acabaram. Tudo se fez novo, agora é diferente, agora é outra coisa, entendeu? E tudo isso provém de Deus, segundo aos Coríntios 5,18, tá? Tudo isso provém de Deus, não fomos nós a Ele, e sim Ele a nós, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, não foi pelo jejum, não foi pela oração da irmã, não foi por eu ter levantado a mão lá no sistema religioso, não, por Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É uma explicação. Que explicação? Está aqui, ó. Que Deus estava em Cristo, não era o Filho, era o próprio Deus, reconciliando consigo o mundo, né? Não levando mais em conta os pecados de ninguém, quer dizer que Deus não leva mais em conta, desde a ressurreição para cá, Deus não leva em conta o pecado de ninguém. Quem leva em conta o pecado das pessoas é o sistema religioso, porque é uma maneira de manter-se. E aí, está me entendendo? Olha para cá, ó, esse sinalzinho que estou fazendo. Então tem que levar em conta o pecado das pessoas, que as pessoas não sabem dessa verdade, né? Elas não sabem, então tem que levar em conta o pecado das pessoas para oferecer-lhes uma libertação do pecado, mediante a módica quantia que você já sabe quanto é. Aqui. E nos encarregou a nós, diz o apóstolo Paulo, a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É essa aqui, ó. De maneira que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por nós. E aqui... Então, o ministério que você está suposto a participar, a ouvir e a receber educação, é o ministério da graça. No meu caso, aqui, o ministério Reconciliados com Cristo. Mas a coisa, se fosse só isso, né, a coisa é que o ministério da má educação, como todo aquele que ensina, gera naquele ouvinte, naquele aprendiz, naquele que o segue, naquele que o acompanha, gera uma reação naquela pessoa à educação que ela recebeu daquele microfone. E essa educação gera uma consequência na vida daquela pessoa. Esse é o grave do negócio. Por quê? Porque com o passar do tempo, as pessoas indo nesses lugares onde o profeta dizia lá, morte na panela, o que quer dizer? Veneno na comida. Nesses púlpitos, não tem comida saudável, é veneno mesmo. Porque para te manter em morte, maldição e condenação, tem que ser um veneno bem forte. Aí, com o passar do tempo, essa forma de religião gera pessoas inseguras, sim, fracas emocionalmente, sim ou não? Incapazes de pensar, sim ou não? Autômatos, verdadeiros autômatos programados para perpetuar as religiões. É
Essas são as consequências do Ministério da Má Educação nesses lugares por aí, onde você já foi, eu também lamentavelmente já fui, e quem sabe alguém que esteja nos ouvindo hoje ainda está indo. Pessoas inseguras, Pedro Kelly? Se você for a um consultório fazer uma pesquisa, um consultório de um psiquiatra, um psicólogo, um analista, né? Não que eu esteja desprezando essas profissões, elas são necessárias. Tanto são que tem muito cliente, paciente. Você vai ver que grande parte desses pacientes são crentes. Se você for visitar uma penitenciária, como eu já fui, você vai ver que grande parte daquelas senhorinhas que estão ali na fila, do lado de fora, tomando sol, tomando chuva, para entrar, para visitarem seus filhos, seus esposos, tal, são crentes. Entendeu? Por quê? Porque tudo isso, todo aquele tipo de ensino produz essas coisas todas aí, incapazes de pensar, fracas emocionalmente. Exemplo, pandemia, coronavírus, quanto crente desesperado. Eu fiquei assim, eu fiquei bolado. Vou falar aqui a Bíblia na versão Pedro Kelly, motoqueiro. Fiquei bolado, porque eu via crente indo para a igreja, sabe aquele crentão do pé roxo? Que sou a espada, varão. Aí veio o vírus. Isso aí ficou igual um ratinho. Ai, meu Deus! Falava até fino por causa do vírus. Pessoas inseguras, incapazes de raciocinar, incapazes de pensar, pessoas medrosas, pessoas que, o mundo vai acabar. Abençoado, se for essa a programação que Deus tiver feito, vai acabar mesmo. E aí? Não é Deus que está no controle? Ou será que o coronavírus escapou da mão de Deus? Então eu vi crentes inseguros, pessoas que começaram a buscar apoio em uma porção de coisa. Por que eu falo assim, abençoado? Porque eu fiz um curso no passado, né? No Ministério da Má Educação. Eu passei mais de 10 anos lá. Eu era pastor pentecostal, avivado. Não era qualquer pastorzinho. Não, eu era poderoso. Eu expulsava demônios, eu falava em línguas. Eu fazia oração na vigília. As pessoas caíam no chão, diz que caíam pelo poder do Espírito. Isso eu vi, porque eu fiz, eu pratiquei isso. Eu passei por lá. Eu não estou falando aqui sem conhecimento de causa. Porque eu não teria coragem de falar aqui uma coisa que eu não vivo, que eu não tivesse conhecido. Você veria nos meus olhos isso aí. Então, nós também estivemos ali. Eu e minha família passamos nisso aí. Conhecemos essas coisas por aí. Por isso, hoje, eu insisto com você para que você renove tua mente. O apóstolo Paulo passou também no judaísmo, dependeu também das obras da lei, também esteve debaixo de maldição, porque todo aquele que depende das obras da lei está debaixo de maldição. Mas uma vez que Cristo iluminou os olhos do seu entendimento, porque é Cristo quem ilumina, não é pessoa alguma, as pessoas, assim como eu, somos usados para... As pessoas, né, são usadas para alcançar outras pessoas. Ninguém dorme na ignorância e acorda com os olhos iluminados. Lamentavelmente, eu tenho visto por aí, alguns dizem que pregadores da graça, né? Meia bomba, que dizem que não, porque eu vi um verso e imediatamente meus olhos ficaram iluminados. Mentira! Não querem reconhecer quem foi que iluminou os olhos do seu entendimento. Ou seja, só isso aí já me dá rechaço. Não gostei. Não gostei. Porque isso é falta de humildade, no mínimo, né? Então,
Por isso, hoje eu insisto para que você renove a mente, assim como Paulo insistia, para que as pessoas lá tivessem suas mentes renovadas, porque você tem circunstâncias no teu trajeto de vida, né, até o teu destino, para sobrepassar, para sobrepujar, para ultrapassar, que você somente vai conseguir vencer essas circunstâncias e essas coisas quando renovar a tua mente, quando e se renovar a tua mente. Porque se você prestar atenção, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim, olha só, não está falando de terceiros, está falando de você. Você que eu digo é o ser, nós, individualmente, está falando para cada um de nós. Diz assim, rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E depois ele vem dizendo, primeiro ele falou, estou falando contigo, hein? Estou falando só contigo, hein? Esqueça o terceiro, estou falando contigo. Não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O mundo que está na tua mente. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme-se, ou seja, é você mesmo que se transforma a partir de uma informação que você recebe aqui. Não se conforme com isso que foi plantado na tua mente, porque o Ministério da Má Educação teve força. Você ia lá de domingo a domingo, e tinha dias que você ia 3 vezes, como o domingo, por exemplo. O sábado, para os mais pentecostais avivados, íamos 3 vezes na congregação, 3 vezes no sábado, no domingo 3 ou 4 vezes. De manhã a escola dominical, depois da escola dominical tem o culto, depois tem a reunião de oração, depois tem que sair para visitar os irmãos, depois tem o ensaio, depois tem a reunião de oração da noite, depois tem o culto outra vez. Olha quantas vezes você vai lá nesse lugar. Então, você é bombardeado de uma informação de condenação, de uma informação de morte, né? E de uma informação que te mantém desligado de Deus na tua mente. Te mantém inimigo no teu entendimento, porque não te explica a tua posição espiritual. É claro que numa reunião como essa aqui que eu estou fazendo hoje, você não vai compreender todo o âmbito, toda a grandeza, como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Tem que seguir, né? Porque você tem muita coisa que você vai viver na tua vida que você precisa desse alimento para você sobrepassar, sobrepujá-lo. Então, tendo sido gerado naquele contexto que eu estou te falando lá, você não acha que você precisa de ajuda ou dessa ajuda aqui que eu te dou? Porque aqui eu estou compartilhando contigo algumas verdades e um pouco do conhecimento que eu tenho recebido de Deus, né? Por exemplo, as pessoas precisam de ajuda nas questões emocionais, e as questões emocionais elas podem ser dominadas pela orientação espiritual. Você já parou para pensar nisso? Porque as questões emocionais elas são geradas por mágoas e traumas do passado, seja do pai, da mãe ou da tua própria vida. E quando você chega aqui, você vem trazendo esses 20 quilos de pedras no bolso, inúteis. Então você chega aqui, eu começo a ministrar na tua vida e mostrar a tua verdadeira identidade, e você imediatamente começa a tirar essas pedras do bolso e jogar fora. Por quê? Porque elas não servem para nada, a não ser para fazer peso na tua vida, e daqui a pouco você está assim amassado por causa do peso dessas dificuldades todas que a tua vida traz aqui. Então você precisa dessa orientação espiritual para você começar a levantar a cabeça e a reinar em vida, porque aqui você não vai receber uma palavra de condenação, aqui você não está devendo nada a Deus, aqui Deus está contente contigo, aqui Deus mora em você, portanto aqui você não pode ter pecado, porque Deus e o pecado não combinavam, então Ele tirou o pecado e fez morada no teu espírito. Entendeu? Aqui a pessoa chega empobrecida mentalmente, materialmente, e aqui recebe uma informação que vai te prosperar. O detalhe é que eu só te dou informação, mas se você não puser a informação que eu estou te dando, que está na tua mente, se você não puser essa informação em prática, ela não funciona. E até isso eu te digo.
Põe a informação em prática e você vai desfrutar da vida como ela é, assim como hoje eu e minha família desfrutamos. Novamente eu estou sendo sincero e falando para você de algo que eu vivo. Isso funciona, isso é real. Por quê? Porque isso acontece na minha vida. Você está me entendendo? Então, a pessoa chega aqui empobrecida e eu ensino a pessoa que o caminho das pedras para sair do empobrecimento é semear no ministério que te educa espiritualmente. E aqui eu quero terminar o programa de hoje, né? Se você recebeu essa palavra, né, Moreno? Se você sente que essa palavra está agregando esses valores tão maravilhosos na tua vida, se está renovando tua mente, se até se divertindo com essas ministrações você está, chegou a hora de semear, né? Isso eu tenho que falar também. Aí na tua tela, né, está aparecendo os nossos códigos Pix para você enviar a tua semente aqui para o Ministério da Reconciliação. Reconciliados com Cristo é o Ministério da Reconciliação. Eu declaro que você receba a multiplicação dessa semente com abundância. Isso não são palavras minhas. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo escreve algo da parte de Deus, porque o que ele escreveu foi instruído por Cristo ressuscitado, e ele diz assim, olha, aquele que semeia pouco, colhe pouco, e aquele que semeia generosamente, colhe generosamente. Ou seja, quem semeia escassamente, colherá escassamente. E quem semeia generosamente, colherá generosamente, diz o apóstolo Paulo, tendo escrito isso da parte de Deus em Cristo Jesus, quando revelou para ele o Evangelho da Graça. Tenho sido testemunha da generosidade da tua semente e quero agradecer publicamente a tua semente que me possibilita seguir aqui com o Ministério Reconciliados com Cristo, toda semana ministrando 3 vezes ao vivo, com a rádio no ar, com o nosso site no ar, nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook. Tudo isso dá um certo trabalho nas edições de vídeo, de áudio, né? Quero agradecer a você que compartilha a mensagem em todos os lugares. Quero agradecer a você que conversa comigo aqui no WhatsApp. Quero agradecer a você que semeia. Tá bom? Terça-feira, 8h30 da noite, estamos ao vivo. Espero que você ponha a palavra em prática. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima. Melhor semana.